Glória a Deus, a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez, juntos, abraçando a sua causa. Eu, pastor Elizabeth, agradeço a Deus infinitamente por mais essa oportunidade, pedindo a Deus que neste dia Ele possa nos permitir falar da palavra dEle, orar, suplicar pela sua causa. Amém? Sou grata a Deus e peço que você venha comigo fazer a obra. Venha comigo, estando junto, buscando abraçar a causa daquele que necessita. Não o abraço físico, mas o abraço de apoio, o abraço de segurança. E, se possível, o abraço físico, se você puder estar perto, se você tiver essa oportunidade maravilhosa de abraçar o seu irmão. Amém? Eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade e peço a Ele que nos dê graça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graça te dou por mais esta oportunidade, pedindo, meu Deus, meu Pai, venha fazer o seu querer e a sua vontade, Pai. Que permaneça em nós, Senhor, o teu querer, o teu propósito, e que em tudo, Senhor, sejamos obedientes, Pai. Que viemos alcançar verdadeiramente o teu favor. Pai, nos ensina como orar, nos dá direção, e que esta live, este pequeno momento que eu possa estar com meu irmão, seja para somar, Senhor, ao reino dos céus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura da palavra que se encontra em 1 Timóteo. Ela está mencionada aí na descrição. Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? A Bíblia que eu estou fazendo a menção da palavra é a Bíblia King James atualizada. Mas não fique preocupado. A palavra de Deus, ela foi traduzida várias vezes e há algumas atualizações, e aquela que você tiver, apenas faça comigo a leitura desta palavra e vamos ver o que o Senhor tem para nós. Amém? Porque de mim, pastor Elizabeth, eu não teria nada se não fosse o amor de Deus. Amém? Na minha Bíblia, o subtítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom, agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Amém? Forte, né? Paulo escreve a Timóteo, dando orientações ao seu verdadeiro filho na fé. A Bíblia nos relata que Paulo tinha um amor e um carinho tão grande por Timóteo, porque Timóteo, desde pequeno, foi criado na lei dos profetas, que seria o Antigo Testamento. E foi através de Paulo que Timóteo conheceu o Evangelho. Aqui ele orienta
ele orienta Timóteo a ensinar que devemos orar por todas as pessoas. A Bíblia é bem clara em todas as traduções, que a oração e a intercessão e as súplicas e a ação de graça se estendam a todas as pessoas. Todas, não só aquele que era salvo, né, propriamente dito, aquele que era conhecedor da palavra, mas a todos, que pudesse alcançar todos, para que houvesse ali a plenitude do conhecimento da verdade. Porque, irmãos, a verdade, ainda que doa, em alguns casos, é a melhor coisa a se exercer. O poder da verdade, ele liberta. Vemos que em várias situações, Paulo não estava nem livre, estava preso, cativo, no cárcere. E nem por isso puderam prender a liberdade que ele tinha de entender e buscar aquilo que Deus tinha para nós. Através de Paulo, as cartas de Paulo, elas nos dão vários ensinamentos. Ele nos aconselha, ele nos mostra tamanho é o poder da obediência como filhos de Deus. Paz do Senhor, meu presbítero Eliseu, que Deus o abençoe. Muito obrigado por estar colaborando conosco. Seja bem-vindo. Sendo assim, ele orienta a orar pelos reis, orar pelas pessoas que exercem autoridade. O porquê? Vivemos num país, vivemos num estado, vivemos numa cidade, vivemos numa democracia, no nosso caso, né? O Brasil é um país laico e nós temos a oportunidade de poder pregar, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Coisa que em outros lugares, outros países nós vemos, né? Temos notícias e conhecimento de que não há essa liberdade. Por que orar por aquele que tem o poder, que tem a autoridade? No caso aqui, os reis, governadores. Esses líderes precisam estar diante de sabedoria para lidar com o povo e trazer ao povo paz, tranquilidade e segurança. Se nós não havendo perseguição, não havendo limitação a como propagar o Evangelho, a palavra diz para orarmos, para intercedermos, para suplicarmos, porque através das nossas orações intercessórias, no caso do abraçando a sua causa, nós pedimos ao Senhor que através do Espírito Santo, a pessoa que está em nossas orações possam ser alcançadas com a verdade, possam ser alcançadas por sabedoria, possam ser alcançadas com cura, possam ser alcançadas por libertação. Irmãos, muitas vezes nós estamos presos a situações e não deixamos que o Senhor trabalhe em nossa vida. Mas eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no propósito de Deus. Eu acredito que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para ajudar outros, para fazer com que outros possam ser ensinados, outros possam crescer em entendimento e sabedoria. E Timóteo era um discípulo. Timóteo era um filho na fé, um filho obediente, que ouvia os aconselhamentos, absorvia a sabedoria para que pudesse exercer esse poder para ensinar outros. Irmão, Deus não te quer sentado dentro do banco de uma igreja, sentado lá
Não, Deus quer que você absolva, que a palavra venha entrar em você e venha germinar, ela venha crescer, e que você venha ter sede dessa palavra, uma palavra que não é morta, é uma palavra viva, que eu fazendo a leitura da palavra, o Senhor me dá esse entendimento, e estou a ministrar conforme o Espírito Santo me dá. Mas se outra pessoa ler a mesma palavra, o Senhor renovará a exortação da mesma. Então, com obediência e tendo certeza de que esta palavra ela não é vazia. Há um único Deus e há um único mediador. E é através desse mediador, o nosso Senhor Jesus, que eu e você podemos ter esta oportunidade deste momento nessa rede social. Irmãos, abraçando sua causa, é muito sério, é muito sério. Por esta causa me coloco de pé. O Senhor é aquele que tem na palma da sua mão, escrito para mim e para você, o propósito segundo a sua vontade. Sendo Ele, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne, passou por todas as aflições como homem, como ser humano, e se entregou por mim e por você. Ele entregou-se como mediador, ele entregou-se como intercessor de nossas almas. Eu e você nos juntamos neste momento, neste pequeno momento através de uma rede social, e eu louvo a Deus por você que pode participar, mesmo que você não possa participar ao vivo, mas que você possa participar no amanhã, que você possa fazer deste momento uma semente para alcançar outros. Vou aproveitar a Deus, como o nosso presbítero Eliseu está conosco assistindo, eu vou aproveitar já pedindo ao Senhor: Senhor, eu oro em nome de Jesus, pelo ministério, pela casa, pela família, pelo casamento de presbítero Eliseu Ventura e sua esposa Rosana. Eu oro a Deus por sua irmã Miriam e seu esposo. Senhor, eu oro a Deus que, segundo a sua vontade, o Senhor possa alcançar Roger e Márcia, pedindo ao Senhor que venha intervir e repreender todo e qualquer impedimento que haja sobre a vida deste casal. Oro, Senhor, e agradeço já, crendo, Senhor, no poder da tua resposta, através do casal Henrique e Leide. Que Deus possa conceder a esse casal sabedoria. Pai, eu oro, em nome de Jesus Cristo, pela vida da Taline e suas filhas, para que ela venha a ter, como hoje ela me diz: pastora, tudo que eu quero é viver bem e ter um novo recomeço com as minhas filhas. Eu oro a Deus pela sua vida, Taline, que Deus possa lhe conceder, conforme o desejo do seu coração, bênçãos sem medidas para você e suas filhas. Eu oro a Deus pela diaconisa Rita e seu esposo, que Deus possa abençoar você, diaconisa, que está sempre disposta a ajudar, que está sempre disposta a colaborar com alguém para o seu bem, para que o bem-estar venha a se fazer na vida do próximo. Eu oro a Deus pela minha irmã Genilda, irmã da nossa diaconisa Rita. Que Deus te abençoe, Genilda. Que Deus te dê saúde. Que Deus esteja contigo. Que Deus te guarde e te proteja. Eu oro a Deus pela filha de irmã Genilda, a irmã Deise e seu esposo Cássio. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa entrar com providência
em todas as áreas da vida do irmão Cássio e da nossa irmã Deise. Oro e clamo a Deus em nome do Senhor Jesus, pela vida do Rogel e da Milena, lá do município do estado da Bahia. Oro a Deus em nome de Jesus, pelo Ministério Mulheres de Honra, Sheila, Fabiane, pastora Gilene, missionária Lurdinha, Amanda, a Araceli, aleluia, a Nayara, o Glória e a Ângela. Pai, que o ministério destas mulheres venha crescer verdadeiramente em sabedoria e entendimento, para que elas possam alcançar e sermos juntas a mão amiga para uma mulher que necessita. A mão amiga para uma mulher que necessita muito de um abraço, de um apoio, de uma oração. Pai, oh meu Deus, é forte. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Louvado seja o Senhor, aleluia. O Santo de Israel. Eu oro, Pai, pela nossa irmã missionária Jaqueline e seu esposo Amauri. Eu oro, Papai querido, em nome de Jesus Cristo, pelos filhos da nossa diaconisa Rita. Pai, obrigado. Espírito Santo, a presença de Deus se faz, irmão. Quão bom é quando você sente o Espírito Santo te abraçando na tua oração. Que as orações e as súplicas que aqui eu levanto possam chegar diante do trono de Deus. Eu oro, Senhor. Eu oro por Daiane Jefferson. Eu oro por Richard e Somara. Eu oro por Christian e Bruna. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus pelos irmãos Carlos, Neuza e Aramis. Que Deus possa entrar, Senhor, com provisão nesta negociação a qual os meus irmãos estão à frente. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo por todos os altares na face desta terra, que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha agraciar aos pastores, líderes, missionários, diáconos, presbíteros, a estarem, Senhor, de coração, Pai, aquebrantado, para receber as ovelhas que necessitam de apoio. Eu oro pela obreira Selma e seu esposo. Eu oro pela obreira Ariadne e seus filhos. Eu oro pela obreira Sebastiana. Eu oro pela missionária Juliana e seu esposo e seu filho Davi. Eu oro a Deus pela obreira Solange e seus filhos. Eu oro pela missionária Juliana. Eu tenho 2 missionárias e seu esposo e filhas. Eu oro pela nossa irmã Regiane e família. Eu oro pela missionária Dora e suas netas. Eu oro pelo meu pastor Luciano e sua esposa Juliana. Eu oro em nome de Jesus pelo ministério da minha apóstola Alaide, lá de Barueri. Eu oro pela pastora Helenita, lá de Lusiânia. Eu oro, Senhor, pela pastora Janete. Eu oro, Espírito Santo, pela nossa pastora Alzira, aqui do Parque Novo Mundo. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pela missionária Erandina. Oro, Pai, e apresento a vida do sacerdote, pastor Washington, sua família.
Camila, Luiz Carlos e sua sobrinha Gabriele. Que Deus abençoe vosso ministério, pastor. Que Deus venha resplandecer sobre o seu ministério a verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo casal Elisete e Gerson, lá da Zona Norte. Eu oro pela Cauana, pela Alana, pela Tayane, filhas da missionária Beatriz, da Zona Norte. Eu oro a Deus pela minha irmã Vanilda. Eu oro a Deus pela saúde, pela família. Eu oro a Deus, Espírito Santo, Pai querido, Deus amado, e peço em nome do Senhor Jesus, vá de encontro, Pai. Vá de encontro à vida do pastor José Rodrigues. Que Deus venha dar sabedoria, que Deus venha abrir a visão. Pai, eu oro por todos aqueles que necessitam nesta madrugada. Eu oro, meu Pai, por todos que têm a verdade como princípio. Pai, que nos ensine, Pai, através das suplicação, a nossa maior necessidades urgentes. Orar é de ser devotado. Aleluia. Que nós possamos ter ação de graça pelo nosso irmão. Eu oro pela vida do Natan e da Tati e as crianças. Eu oro pela Mônica e seu esposo Gilson. Eu oro, Espírito Santo, pela nossa obreira Teresa. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Pai, limpar o nosso coração de tudo que não provém de Ti, porque ainda que conheçamos a Tua palavra, somos ainda pequenos, falhos e errantes, e precisamos do Teu favor. Senhor, eu oro para que o Senhor possa despertar o povo a estar buscando a Tua presença. Senhor, pode ser um clamor pequeno, mas é de grande amor que eu faço abraçando sua causa. Eu peço ao Senhor que o Senhor não permita que eu venha me entristecer com as perseguições, com as calúnias, com as falácias. Senhor, eu oro pelo meu irmão em Cristo, amigo, amado, William, o meu irmão Carlos Oliveira, também amigo do nosso irmão William. Eu oro, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, pelo meu pastor Tiago. Eu oro, Espírito Santo, pela pastora Elaine, da Zona Norte. Pai, eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que com as suas mãos misericordiosas o Senhor possa alcançar os de perto e os de longe. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, possa nos ensinar, possa trazer à luz do entendimento a vida do teu povo. Senhor, eu me coloco diante da tua presença, buscando por cada nome que aqui eu menciono, Pai, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que possa conceder, conforme a sua vontade, resposta de oração. Senhor, eu oro pela equipe da empresa Rafisa, a Natália, a Amanda, a Janaína. Pai, eu oro, Pai, pelo Alexandre e sua esposa Andréia. Obrigado, Jesus, pela vida do Alexandre. Que Deus conceda, conforme o seu querer, a graça que ele tanto tem lhe pedido, junto à sua esposa Andréia. Eu oro em nome de Jesus para um povo, Senhor,
um povo piedoso, um povo com maior empatia, um povo que não é julgador, um povo que não usa sua língua para amaldiçoar. Pai, eu oro para que haja na tua igreja mais filhos na fé. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pela vida da minha filha na fé, Ruth, e seu esposo Alex, e o pequeno Lorenzo. Eu oro pelas missionárias do ministério, ali na Zaquinarge, junto ao pastor Luiz, a missionária Odete. Oro pela pastora Elisângela. Eu oro pela minha irmã em Cristo, Elisângela, e seu esposo, o pastor André. Eu oro em nome de Jesus pela vida da diaconisa Leda. Deus, abençoa a tua serva, sede com ela na saúde, renova, Senhor, a saúde da tua filha, junto ao seu filho, o bispo Thomas Russo. Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha abrir a visão do povo, para não cair, Senhor, nas mentiras, no julgamento, nas calúnias. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, Tu és o juiz dos juízes, Tu és o advogado dos advogados. Visita minha filha da fé, Lohane, e seu esposo Pedro, sua mãe, Cacildinha, e seu irmão Roberto. Que Deus abençoe a família Ribeiro e a família Catani. Que Deus os abençoe. Pai, eu oro pelo Colégio Pegasus e todas as suas funcionárias e funcionários. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelo ministério de Cristo na face da terra. Senhor, eu creio que existem homens e mulheres de Deus que estão dispostos a buscar, que ainda acreditam no ser humano. Hoje eu estava conversando com uma filha na fé e ela estava me contando que ela fornece a matéria-prima, e a outra irmã, que também é cristã, começou a crescer, comprando o produto da irmã e vendendo. E esta irmã, com o crescimento, depois que cresceu, veio e começou a diminuir, vou dizer um termo pejorativo, a pisar na outra irmã que a ajudou. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um período onde, se você não tomar cuidado, você não firma em lugar nenhum. Nós precisamos ser amigos, precisamos querer bem, precisamos ensinar como ministros, como sacerdotes, como pastores. Precisamos ensinar ao povo a usar a língua para abençoar e não para amaldiçoar, maldizer, mal falar. Irmãos, muitas vezes, um homem e uma mulher de Deus se entristece por causa de fofoca dentro do ministério. Se você é crente em Cristo Jesus, você busca exercer esse novo caráter, o caráter de Cristo. E quando você entra e se propõe a fazer, como nós estamos fazendo aqui, poderia não ter ninguém na live, eu ainda estaria fazendo o propósito que Deus tem para com a minha vida no ministério, abraçando sua causa.
Porque o Senhor é aquele que permite um instrumento, uma ferramenta como a internet e a rede social, para que você possa alcançar nesta madrugada alguém que está precisando de uma oração, alguém que precisa desse abraço, que no caso não é um abraço físico, mas é um abraço de apoio, mas é um abraço, aleluia, onde nós nos colocamos diante do Espírito Santo de Deus, a pedir que o Senhor vá de encontro à causa desse irmão e dessa irmã. Oh Pai, nós sabemos que ainda temos tanto que aprender contigo, ainda que tenhamos o estudo da palavra, muitos têm, eu destaco aí a vida do nosso presbítero Eliseu, um homem que é estudado, gosta do estudo da palavra, gosta de estar servindo a Deus com os seus instrumentos, louvando a Deus. Deus nos dá do seu celeiro muitos dos dons. E eu digo para você, o abraço desata nós interiores. Abraço que vem do Espírito, abraço que vem de Deus, abraço que vem do único intermediador, Jesus Cristo. Eu peço a Deus que Ele venha abrir o entendimento do seu povo, inclusive o meu, para que eu não venha entristecer, vendo que muitos que estão dentro da tua casa não se colocam à disposição, buscam somente o seu interesse. O amor não é egoísta. O amor é paciente. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Irmãos, a graça de Deus veio para nos trazer esse amor. Muitas vezes nós esquecemos do tamanho do sacrifício deste mediador, que intercedeu e continua intercedendo por nós. E que nesta madrugada, esta pequena oportunidade desta live possa te alcançar. Aleluia, glória a Deus. Que você possa ter o discernimento, que você possa ter a sabedoria, que você possa ter visão, que você possa ter um coração contrito a receber exortação através da palavra de Deus. Porque o Senhor exorta aquele que ama. O Senhor só exorta aquele que ama. Porque se ele se silenciar... Eu tenho sempre o exemplo de Saul. E sempre me vem ele. Ele tinha tudo. Mas não foi obediente. Deus preparou um profeta para caminhar com Saul. Samuel era um profeta, era juiz. Não havendo um coração contrito, e não havendo, meu Deus, é forte demais. Nós precisamos estar dispostos a ser transformados através do Senhor, através da sua palavra, através da prova que Ele nos faz. Porque muitas vezes nós falamos, não, é o inimigo. Não, muitas vezes é o próprio Deus. É o próprio Deus forjando o meu e o seu caráter, para saber onde está o seu coração. Como posso eu estar apregoando a palavra dentro da casa do Pai e falar mal do meu irmão, limpar o ósculo quando beija o rosto do irmão, desprezar o irmão? O Senhor, Ele nos dá a oportunidade, dia a dia, de nos levantarmos, sendo já grato e grata por um dia que se inicia, esta quarta-feira. Mas o mais importante é estarmos ali, dispostos, amém, meu presbítero,
Porque eu também, Elizabeth, me coloco à disposição e falo para o Senhor. Algumas coisas me entristecem e eu venho e falo com Deus, falo, Senhor, como pode? E o Senhor fala, o caráter de Cristo tem que fazer a diferença nessa situação que você passou. Essa situação que passou e te entristeceu, ela tem que amadurecer em você um caráter forte, um caráter para ensinar ao próximo se passar por momentos como o que você passou. Eu não vou poder apregoar, ministrar aquilo que eu não vivi, não tive a vivência, não senti na pele. Então que haja, nos dias de hoje, que haja no dia de hoje, nascimento de filhos na fé. E a palavra diz verdadeiro filho na fé. Porque enquanto Paulo escrevia, a palavra vem nos dizer que Paulo convida Timóteo na segunda viagem, e viagem missionária. Quantos estão fazendo a missão? Quantos viajam? E muitas vezes a pessoa fala assim, para quê? Para que dizimar? Para que ofertar? Pastora, mas abraçando sua causa também fala de dízimo. Abraçando a sua causa ensina a você a abraçar ministérios de terra fértil, a abraçar ministério individual também de pessoas de Deus que são verdadeiramente pessoas de Deus, que estão dispostas a pregar um evangelho verdadeiro, não a pregar um evangelho romantizado que existe hoje. Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. Deus é verdade. Deus não compactua com o que é errado. Não coloque a palavra de Deus junto a coisas que não estão dentro da palavra. A palavra é clara, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz. Você consegue enxergar no escuro? Falando como metáfora. Você consegue entrar num cômodo e se movimentar, localizar alguma coisa no escuro? Não, né? Assim somos eu e você que cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Cremos que a luz que vem do Senhor, ela nos abre os caminhos, ela nos abre a visão, para que nós possamos ter entendimento. Tendo entendimento e tendo sabedoria, nós consigamos passar por situações com mais leveza. Às vezes é preciso engolir um abacaxi, para lá na frente, Deus falar, o quieto de hoje foi tua vitória lá na frente. Eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor tenha a sua mão de poder sobre todo casamento na face desta terra. O inimigo tem lutado contra a vida da família. Irmãos, eu sei o quanto é duro. Mas Deus é aquele que cumpre a sua palavra. Nem que seja até o último minuto, a salvação. E a palavra não faz acepção, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor trouxe a luz, Ele trouxe a verdade para que todos pudessem recebê-la. Então receba de Deus a palavra, receba de Deus o conselho, aleluia. Espírito Santo de Deus, que haja no meio do teu povo, Senhor, crescimento, que haja no meio do teu povo, Pai, a verdade, que haja no meio do teu povo concordância. Poderão estar dois juntos. Se um pensa de um jeito, outro pensa de outro.
Se não houver concordância, poderão caminhar juntos. Aleluia. Tudo que eu tenho e que você tem é Jesus. E Ele vem intercedendo por mim e por você. Ele vê os nossos momentos de fraqueza. Ele sabe quando você vai cair. Quando você vai falar, não aguento mais. Mas nesta madrugada, neste dia, chamado hoje, quarta-feira, eu tenho um recado do céu para você. Ele não desiste de você. Ele permanece ao seu lado, caminhando com você. E você, lutando contra si mesmo, contra o seu eu, contra o seu achismo, contra a tua soberba. Irmãos, nós não somos nada na face dessa terra sozinho. Nós precisamos um dos outros. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais do amor de Cristo. Aleluia. Timóteo foi obediente e transmitiu. Me desculpe. Transmitiu o conselho dado, escrito, redigido, sacramentado através das cartas de Paulo a um povo, para que esse povo não viesse excluir ninguém, para que esse povo não viesse esquecer que há um único Deus e que não há outro juiz senão o próprio Deus. Nós temos juízes na terra, sim, vivemos através da lei do homem, mas você que levantou sua mãozinha e disse, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, sabe que nós temos que fazer tudo certo como pessoas, como seres humanos, mediante aos mandamentos de Cristo, mediante aos mandamentos de Deus. E o Senhor nunca nos deixou só. Ele busca eu, você. Eita Deus. É verdade. Eu espero, meu presbítero, que eu possa ter a oportunidade mais uma vez de ter o Senhor, a sua irmã e o seu genro, e se possível, né, os irmãos do vosso grupo, a estar louvando conosco. Aleluia. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Irmãos, é tempo de você abraçar o seu irmão. É tempo de você buscar a palavra de Deus, se encher para buscar aqueles que necessitam. Muitas vezes a nossa rede social é usada para tudo, né? Receita, eventos, mas perca um tempinho, se não for online, que seja por telefone, uma oração, um paz de Deus, paz do Senhor, shalom, paz seja contigo. Só dá a paz quem tem paz. Nós só podemos entregar aquilo que temos. Então que venhamos buscar em Cristo, buscar em Deus, nos enchermos dos frutos do Espírito. Paciência, domínio próprio, temperança, frutos do Espírito. E para adquiri-los, nós precisamos ser resilientes, precisamos buscar e sermos assim firmes. Irmão, a tua oração, ela é ouvida. A tua oração, ela tem intensidade a cada dia que você dobra o teu joelho. Você não vai orar hoje e falar, não, eu já vou receber agora. Pode até ser? Pode ser. Porque depende qual o grau de intimidade que você tem com o Senhor. A oração nos leva à devoção. E quando nós temos devoção a tudo que pertence
ao reino de Deus, nós nos tornamos fortalecidos espiritualmente. E eu oro nessa madrugada para que o Senhor venha fortalecer não só o espiritual, mas que o Senhor possa nos fortalecer nas nossas emoções. Porque as nossas emoções atrapalham. O nosso emocional, quando não está em equilíbrio, atrapalha. Que nós possamos ter as nossas emoções equilibradas, para que nós possamos ter ações equilibradas, ações justas. Porque no momento de raiva, no momento de exaltação, você pode levantar um falso, pode falar algo que não agrada a Deus. E quando falamos a nossa boca, gente, a palavra tem poder. Tem poder para matar e para fazer viver. Então que a minha língua e a sua língua, como em Tiago diz, seja para levar esse barco. É um leme, né? Levar esse barco, que é a minha vida e a sua vida, a fazer o bem. E faça com essa mão e não fale com a outra. Faça e deixa que o Senhor te recompensará. Preciso pedir recompensa de Deus? Não. O Senhor sabe quando é feito de coração. Verdadeiro coração. Eu oro pela minha irmã Sol, pela pronta recuperação da sua saúde. Peço a Deus em nome de Jesus Cristo, que o Senhor entre com um bálsamo de cura também na vida da minha irmã Genilda. A irmã Genilda, mãe da Deise, sogra do Cássio, lá de Itaquera. Eu oro pelo José Mário, lá de Ferraz de Vasconcelos. Eu oro, papai querido, pelo meu irmão Maurício. Eu oro pelo meu irmão Eliseu. Pai, quando nós vamos poder dizer verdadeiramente o Senhor é Deus na vida de uma pessoa? Através dos frutos que ela manifesta na terra. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos neste dia refletir na palavra, possamos refletir nos mandamentos, possamos refletir em tudo que o Senhor tem nos dado como direcionamento. Eu creio que o Senhor não tem por acaso. Há um propósito para tudo que o Senhor permite. Não sou diferente de ninguém, mas o amor que eu tenho em falar sobre a palavra e o amor que eu tenho por orar por vidas. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Quando eu olho para cima, irmãos, é que eu estou buscando... quando Deus, sabe, o Espírito Santo fala com essa pequena serva dele. E eu entro no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que nesta madrugada Deus possa abraçar a sua causa. Que nesta madrugada o Senhor possa, através da oração desta pequena serva e da oração de todos aqueles que se levantam, porque eu creio que o nosso irmão Eliseu, né, nosso irmão presbítero Eliseu, ore por pessoas, esteja estendendo as suas orações por vidas, assim como a Sol, assim como a Leide, assim como a Fátima, assim como a Márcia, a Sheila. Pai, a Suzana, oro pelo casal Suzana e Claudionor. Eu oro pelo apóstolo Valdionor Silva e sua esposa, Ministério Rasgando Véu. Eu oro pela minha irmã Jo, que perdeu seu esposo, o nosso irmão Clóvis.
Eu oro pela pastora Iris e seu esposo, pastor Anderson. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pelo ministério do nosso pastor Valdir e sua esposa, pastora Vanessa, e seus filhos. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pela pastora Daniela, ali da Zona Norte, sua filha Daphne, seu esposo Eduardo e seu filho Daniel. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro pela vida desta tua serva, eu, pastor Elizabeth. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa alcançar e nos dar, derramar sobre nós, Pai. Derrama sobre nós sabedoria. Derrama sobre nós entendimento. Derrama sobre nós o amor ágape. Eu oro pelo meu irmão Paulo, por causa. Eu oro pelo irmão Rodrigo, por causa. Rodrigo, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já está preparando a visita ao seu lar. Irmãos, algo muito lindo, muito maravilhoso é quando nós nos colocamos à disposição de estarmos fazendo o ID de Deus. Muitos estão enfraquecidos dentro das suas casas, dizendo, para que eu vou na igreja? Não adianta nada. Se você está cheio, venha ser canal de bênção na vida de mais um. Curte, compartilha. Obrigado, presbítero Eliseu, obrigada. Pastor, eu quero orar. Meu pastor, meu Deus querido, eu quero orar pela missionária Pedrina, lá do município de Bariri, se eu não me engano. Tive pouco contato com ela, mas mulher de Deus, mulher de oração. Que nós possamos nos alinhar, que nós possamos nos juntar a um povo que vai morar no céu. Que nós possamos não ficar olhando para a direita ou para a esquerda, mas que nós possamos estar no foco, que é Cristo. E que Deus, com sua infinita misericórdia, possa nos conceder resposta de oração. A cada nome que aqui eu apresentei. E se não apresentei teu nome, Áurea, irmã Jeane, irmã Tamires, oração pelo pai que está em tratamento de câncer. Oh, aleluia. Venha trazer a memória, Pai. Venha trazer a memória, levanta teu povo, desperta, de Pai, o Ramandarás, te canto, labás. Senhor, desperta um povo valente, grupos de oração, que a oração, Pai, venha ser, Senhor, o alicerce para que nós possamos estar crescendo em entendimento e sabedoria. Que eu possa, Senhor, ter entendimento da Tua vontade sobre o meu ministério. Que eu possa ter sabedoria para lidar com as pessoas que me perseguem. E existe perseguição, irmão. Eu quero só que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, me dê sabedoria. Porque muitas vezes eu não consigo entender por que a pessoa pode nos perseguir, pode falar, sem que nada nós tenhamos feito para ela. Verdade, presbítero. É o Espírito Santo mesmo, presbítero. Conforme eu estou aqui, o Senhor vai trazendo. Mas sabe por quê? Porque a causa verdadeira é aquela que o Espírito Santo nos dá. Nos faz lembrar, como aqui o nosso presbítero Eliseu está apresentando. Quando eu e você nos colocamos à disposição do reino de Deus, irmãos, é muito forte o que eu estou sentindo aqui.
eu já preciso estar encerrando, porque o tempo da live já se deu, mas eu preciso fazer você entender e sentir. Sentir. Não é brinquedo, não. Mas é bom demais. Vai valer a pena cada lágrima, cada oração, cada súplica. E que você possa honrar aquele que está contigo. Honrar aquele que caminha contigo. Aquele que ficou no momento que você mais precisou, intercedeu, ficou com você, escutou. Ministério. Ouvir é ministério, ser ouvinte é ministério. Poucos estão para ouvir, e sim para falar. Mas que nós possamos ouvir atentamente a necessidade do nosso irmão. E segundo a vontade de Deus, você possa abraçar a causa em oração. Ser intercessor, orar por alguém, é algo muito sério. É algo que determina e a necessidade de ser resiliente, de ser sincero, de ser verdadeiro. E energia, vigor, força para perseverar. Não é uma oraçãozinha miojo, não, que você alcança o trono. Você precisa rasgar-se do seu eu, das suas convicções. Você precisa rasgar-se e falar: Senhor, eu não consigo. De mim eu não consigo. Mas se tu me ajudares, se tu fores comigo, como diz a palavra, eu irei. Deus levanta Déboras. Deus levanta Esther. Deus levanta profetas valorosos que venham, Senhor, para falar o que o Senhor quer e não o que o povo quer ouvir. Profetas que estão para dizer e exortar, e após a exortação haja edificação. Porque ninguém consegue edificar nada na areia. Aleluia, glória, santo é o nome do Senhor. Que eu e você nesta madrugada, neste dia, através do propósito, através do ministério, abraçando sua causa, possa ser alcançado na sua oração. Que haja renovo, que haja poder, que haja, Senhor, saúde, que haja libertação. Pai, eu peço a Deus que esta palavra possa chegar a quem é necessário. E oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor manifeste nesta madrugada ainda sobre a vida dos teus filhos. Visita cada lar, visita cada família, visita no individual cada um dos teus filhos, para despertar, Senhor, a buscar-te, Senhor, a buscar-te mais, para que o Senhor possa vir e trazer, Senhor, a resposta necessária. Muitas vezes nós buscamos, Senhor, não por nós mesmos, mas buscamos, Senhor, por um amigo, por um irmão, por um parente, por um esposo, por uma esposa, por um pastor, por um ministério. Pai, que as nossas orações cheguem em teu altar. Eu agradeço, Espírito Santo de Deus. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, Pai. E te agradeço infinitamente. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Sendo o Senhor misericordioso, eu creio que quinta-feira, Ele permitindo, nós estaremos mais uma vez juntos aqui abraçando sua causa. Curte, compartilha, me ajuda a semear a oração, me ajuda a levar a oração a quem necessita, e que Deus possa alcançar todo o nome aqui citado, e que logo nós possamos ter testemunhos de vitória. Presbítero Eliseu, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer é muito, muito, muito gratificante. Alguém honrar-nos. E o Senhor hoje foi
honrar o meu ministério. Que Deus possa multiplicar em bênção soberana sobre a sua vida. Povo de Deus, amo vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica com Deus.